Quando lemos um romance policial, normalmente nos concentramos na personagem principal, isto é, no detetive. Entretanto, e por isso, negligenciamos as personagens secundárias, usualmente um auxiliar e amigo do detetive. Isso é injusto, pois o que sabemos desse detetive vem desse amigo, ou seja, a visão que temos desse investigador é a visão do amigo. É ele quem molda em nossa mente a imagem que temos dessas figuras, seja mencionando uma falha a fim de humanizá-lo, seja referindo uma virtude a fim de engrandecê-lo. Para reparar essa injustiça, portanto, vamos dar um pouco de visibilidade a essas figuras. Vamos conhecer agora um pouco acerca dos três maiores coadjuvantes do romance policial. O primeiro deles, o narrador de Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, cuja personagem central é o detetive Auguste Dupin, não tem nome. Isso é curioso e atípico, mas perfeitamente compreensível. Conforme foi dito no vídeo Dupin, Poirot e Holmes, origens deste canal, Dupin foi gerado em um contexto positivista, ao qual importam tão somente a lógica, a racionalidade, a ciência e a apreciação fria dos fatos. Como decorrência, não temos a sua descrição física, uma vez que isso é irrelevante. O mesmo raciocínio, assim, pode ser aplicado de uma forma ainda mais intensa e profunda a esse amigo, uma vez que, além de não termos a descrição de sua aparência, não sabemos sequer o seu nome. Trata-se, portanto, de um mero escriba dos feitos da personagem principal. Contudo, somos informados por ele de uns poucos fatos de sua vida. Ele conheceu Dupin quando morou em Paris. Morou, mas não é ali que residia em definitivo. Não somos informados também onde residia fixamente. Permaneceu ali por um tempo determinado para tratar de negócios que não convinha referir. Trata-se, portanto, de um homem culto, pois, além de frequentar livrarias à cata de livros raros e notáveis, entendia de raciocínio analítico, já que a parte inicial do conto é um tratado dele sobre o tema. Interessou-se por Dupin devido à sua inteligência profunda e à sua cultura enciclopédica. Passou, então, a viver com ele e a custear os gastos de ambos, pois a sua situação financeira não era tão ruim quanto a de seu amigo. Deduz-se, pois, que a solidariedade era um traço de seu caráter. Abandonou-se às bizarrices do francês, como a viver isolado do mundo e passar os dias na total escuridão em um casarão decadente. Admirava as habilidades analítico-intelectuais de seu amigo, bem como sua imaginação fervorosa e original. Era, portanto, um dependente intelectual de seu companheiro. Depois do episódio no qual Dupin inferiu seus pensamentos acerca de um ator ridículo, nada mais foi dito sobre ele. Reapareceu em O Mistério de Marie Roget, no qual ainda vivia com Dupin e seguia a sua rotina bizarra, além de tê-lo auxiliado na investigação acerca do assassinato de Marie. O último conto de que fez parte, assim como Dupin, foi A Carta Roubada. Refletiu a respeito do diálogo entre ele e Dupin sobre os crimes da Rua Morgue e da morte de Marie Roget. Desempenhou, como sempre, o papel de narrador e escriba, intervindo vez ou outra na narrativa, mesmo que de modo irrelevante. Arthur Hastings é um dos narradores dos feitos de Poirot. Apareceu pela primeira vez, assim como o amigo, em O Misterioso Caso de Styles, de 1920. Contudo, ele não fez parte de todos os contos ou romances com Poirot. Ele não é personagem, por exemplo, de Morte no Nilo ou Assassinato no Expresso do Oriente, ou da versão expandida de contos como Os Planos do Submarino e O Incrível Roubo. A vida de Hastings antes de 1916 é quase que totalmente desconhecida, já que pouquíssimos detalhes são revelados, como ter frequentado a faculdade Eton e ter trabalhado no Lloyd's antes da Primeira Guerra Mundial. Deduz-se, pelo que ele narra no princípio de O Misterioso Caso de Styles, que sua idade nessa época seja 30 anos. Conforme foi narrado em Caio Pano, o último caso em que apareceu,
O primeiro encontro cronológico de ambos foi na Bélgica, muito antes do primeiro encontro deles narrado no caso de Styles, de 1916. Casou-se com Dulce Duvin, uma mulher jovem e doce. Mudaram-se em seguida para a Argentina. Sempre retornou a Londres, entretanto, para visitar um amigo detetive. Teve 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Quanto aos 2 homens, um era marinheiro, o outro rancheiro como o pai. Quanto às 2 filhas, Judith era cientista e Grace apenas casada com um militar. Narrava os feitos do amigo em primeira pessoa, era lento para perceber os significados das pistas, conduzia o leitor pela narrativa, era amigo íntimo do detetive belga e, por um breve período, ambos dividiram um apartamento. No princípio, abordava os casos de um modo imaginativo, o que gerava hipóteses fantasiosas. Posteriormente, a abordagem fantasiosa e a mera especulação em Agatha diminuíram, o que reduziu, consequentemente, a aparição dessa personagem. Por ter sido um ex-oficial do exército britânico e assim forte e corajoso, era às vezes utilizado por Poirot para tarefas que exigiam agilidade e vigor físicos. Não era, evidentemente, um grande detetive, embora em diversas ocasiões tenha tido um papel crucial na resolução de alguns mistérios, graças a observações casuais e acertadas. Não era brilhante, porém escrupuloso e sempre preocupado com o respeito às regras, ou seja, um típico cavalheiro da era vitoriana. Sua aparência física raramente foi mencionada, talvez pelo mesmo motivo que não foi a do narrador anônimo de Poe, ou seja, o que importava era a personagem principal e sua habilidade investigativa. Por fim, aquele que, depois de Sancho Panza, talvez seja o coadjuvante mais famoso da literatura, John Watson, ou simplesmente Dr. Watson. Assim como Holmes, ele apareceu pela primeira vez em Um Estudo em Vermelho. Segundo fontes, foi inspirado por James Watson, um dos colegas de Doyle. Estima-se, uma vez que Doyle não informa claramente, que tenha nascido em 7 de julho de 1852. Mudou-se com a família para a Austrália após o falecimento de sua mãe. Passou grande parte da infância lá. Retornou à Inglaterra anos depois para completar seus estudos. Matriculou-se na Universidade de Londres em 1872 e formou-se em medicina pela mesma em 1978. Foi para Neath logo depois para frequentar o curso recomendado aos cirurgiões do Exército e incorporado como cirurgião assistente ao 5º Regimento dos Fuzileiros de Northumberland, após completar os seus estudos. Foi enviado a Kandahar, no Afeganistão, quando eclodiu a Segunda Guerra Alemã. Incorporado depois em outro regimento, ficou gravemente ferido na Batalha de Maiwand após ser atingido por uma bala. Internaram-lhe, então, em um hospital. Voltou à Inglaterra para se recompor. Em 1881, em Londres, encontrou Stanford, antigo auxiliar na enfermagem. Stanford apresentou-lhe Sherlock Holmes que, assim como Watson, necessitava de alguém com quem dividir as despesas de moradia, a qual passou a ser no apartamento do famosíssimo endereço Rua Baker, número 222B. Nascia ali uma amizade lendária, jamais superada por nenhuma outra no romance policial. Descobriu logo as habilidades dedutivas do amigo. Envolveu-se no primeiro caso que relatou, Um Estudo em Vermelho, chamado na série Sherlock da BBC de Um Estudo em Rosa, e o narrou após a recusa de Holmes. Tornou-se, a partir de então, o cronista do maior dos detetives. Casou-se em 1889 com Mary Morstan. Após o falecimento desta, poucos anos depois, casou-se novamente. Mas o nome de sua segunda esposa nunca foi mencionado. Era belo aparentemente. Tinha um bigode modesto, o pescoço grosso, o queixo quadrado. A estatura mediana, era troncudo e, graças à sua boa forma física, foi um excelente jogador de rugby. Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no Queima de Arquivo. Certamente ainda há muito mais para ser dito sobre os grandes coadjuvantes do romance policial. Isso será feito em vídeos futuros. Inscreva-se também no meu novo canal, o Ateliê de Apolo, link na descrição.
Por hora é isso. Muito obrigado e até a próxima.